Tudo bem? Vamos aqui para a parte 2. Quem não assistiu a parte 1, você está no lugar errado, tem que voltar para a parte 1, assista a parte 1, depois a gente vem aqui para a parte 2. Quem já assistiu a parte 1 está no lugar certo. A gente vai agora, nessa segunda parte, analisar de fato os elementos textuais e, em conjunto, elaborar um projeto de pesquisa. Eu acho que é mais interessante que apenas falar de forma abstrata o que cada elemento textual serve, para que cada elemento textual serve, e a gente elaborar esse projeto em conjunto. Eu acho que isso é muito mais importante, muito mais didático. Mas antes da gente iniciar, eu queria trazer algumas observações preliminares. A primeira delas é a seguinte. Aqui a gente vai falar das normas da ABNT. Você tem que ver se no seu edital do programa de pós-graduação que você quer fazer a prova para mestrado, doutorado, se eles se utilizam da ABNT, quais são os elementos textuais que eles exigem no edital. Pode ser que eles exijam outros elementos, não da ABNT, ou sei lá, Chicago, APA, Vancouver. Ou pode ser também que ele se utilize da ABNT de forma indireta ou de forma não escancarada. Pode ser que o edital não apresente especificamente esses elementos aqui. Ele não diga, ó, esse. Mas você sinta que estão por aqui. Por exemplo, eu já digo um caso, no edital da UFPB, pelo menos até 2019, 2018, eles não apresentavam um tópico sobre referencial teórico especificamente. Mas o que tinha? Ele tinha um tópico chamado problemática. Então a problemática é o referencial teórico. Então isso você precisa ficar atento, você precisa ler seu edital com calma e verificando o que ele quer em cada um desses tópicos. Eu aqui vou me utilizar da formatação da BNT. Na maioria das vezes, como eu te disse, os editais vão se utilizar da BNT. E se não deixar claro se utiliza ou não utiliza da BNT, é a melhor norma, né, para ser seguida, pelo menos em campo nacional. Você vai aplicar as regras da BNT. Se alguém reclamar, você diga, olha, eu não entendi, eu apliquei as regras da BNT. Mas, enfim, um projeto de pesquisa, como eu mencionei, ele vai ter como propósito instrumentalizar a pesquisa que provavelmente será realizada depois. Então, ele é que nem um projeto de uma casa. Não sei nem se esse é o termo técnico para projeto de casa, mas é como se eu desenhasse comprei um terreno, eu quero construir ali uma casa de praia, e aí eu vou querer construir aquela casa de praia, né? Vamos lá. Mas como é que eu vou começar a construir? Eu boto tijolo em qualquer lugar e começo a botar o piso de qualquer forma? Não. Você vai ter que desenhar uma planta baixa. Você vai chegar e dizer, olha, eu tenho um terreno aqui de 20 por 30 metros, eu quero botar minha casa no meio dele, eu quero que aqui seja a cozinha, aqui do lado da cozinha vai ter um banheiro, o meu quarto vai ser aqui, eu vou estacionar o carro aqui atrás. E você vai organizando aquele mapa. Depois que você fez a planta baixa, você vai analisar, vai verificar que aquele ali está ou não está contento. E se tiver tudo ok, aí você começa a construir sua casa. É basicamente isso. Um projeto de pesquisa, então, ele pode ser utilizado e deve ser utilizado para qualquer pesquisa séria. Ou seja, um artigo que você vai escrever, sua dissertação, sua tese, seu TCC, um livro científico que você pretende escrever, tudo isso vai precisar de um projeto de pesquisa, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar por cada um desses temas, né? Como disse, a gente vai trabalhar com caso didático. Eu vou trazer aqui um exemplo que eu acabei de pensar, porque eu estou com um artigo que eu submeti, ele está para ser publicado até o final do ano, a gente já está dia 24 de dezembro, até agora o artigo não foi publicado, não sei se vai ser publicado esse ano ainda, mas enfim. O caso didático ele vai envolver o tema da lavagem de dinheiro e criptomoedas. É um tema que é interessante, um tema novo, pouca gente conhece a fundo, pouca gente pesquisou a fundo, pelo menos no Brasil, e eu quero pesquisar esse tema. É um tema que eu acho interessante. Vamos fingir que essa é a nossa hipótese, a gente está interessado em fazer uma tese de doutorado, e a gente... Oh, meu Deus! Atualizador do computador. A gente vai fazer uma tese de doutorado, uma dissertação, vai fazer um artigo, o que for, e o tema é esse, certo? Então já tem aqui mais ou menos nossa ideia. Então nosso tema já está bem claro. É o primeiro elemento textual, vai ser lavagem de dinheiro e criptomoedas. Primeiro elemento textual, como eu já tinha dito aqui, tema do projeto, já está resolvido. Lavagem de dinheiro e criptomoedas. Só que esse tema, como elemento textual, ele não vai vir discriminado no seu projeto de pesquisa. Não vai ter assim, o tema deste projeto é papapá. Eu não acho isso natural. Eu acho que o tema, como o tema de qualquer coisa, ela está imbuída nos detalhes ao longo do projeto. Se você assistiu
Senhor dos Anéis, por exemplo, ou assistir uma novela, o que for, ler um livro, e você entendeu aquele livro, você sabe qual é o tema dele. Em nenhum momento, a meu ver, o autor ou os personagens do filme vão chegar, virar para a câmera e dizer, olha, você está assistindo Senhor dos Anéis, o tema aqui é X. Isso não vai acontecer. O tema é uma coisa que é o leitor que percebe. Certo? Então, de todo modo, já temos o tema aqui, o tema do projeto Lava Dinheiro e Criptomoedas. Esse tema aqui, especificamente, eu escolhi porque eu acho que ele, para fins didáticos, ele é bem tranquilo. Claro que a gente vai ter pesquisas muito mais complicadas, muito mais densas, que vão exigir uma análise metodológica muito mais aprofundada, mas para fins da nossa apresentação introdutória, eu acho que ele é bem razoável, certo? Então já tem um tema, lavagem de dinheiro e criptomoedas. Vamos para o segundo elemento textual, que é o problema a ser abordado. Tá bom. Muitas vezes chegam os alunos para mim, a gente dá aula de metodologia de pesquisa, muita gente chega querendo dar aula particular e diz, olha, eu sou apaixonado por direito de família, eu sou apaixonado por direito imobiliário e eu quero estudar alguma coisa disso. Ótimo. Só que o tema, o seu interesse é de pouca importância. Na realidade, o seu interesse é pressuposto, né? Você tem que ter interesse para estar fazendo alguma coisa, porque senão você não estava querendo fazer o projeto, a dissertação, a tese, etc., entrando no mestrado. O mais importante na sua pesquisa, isso aqui eu digo sem reticências, o mais importante da sua pesquisa é o seu problema. O problema, ele é uma dúvida, uma inquietação, uma pergunta, certo? Ele é uma pergunta que vem no seguinte modelo, interrogação. E isso aqui é o que vai guiar toda a elaboração do seu projeto de pesquisa. É uma dúvida, um problema, um questionamento que você tem e que você tem que respondê-lo. Se você não tem um problema, você não tem uma pesquisa. Se você não tem uma dúvida, você não tem uma pesquisa. Como eu falei na primeira parte, a pesquisa é justamente aquele questionamento que você faz para você querer descobrir alguma coisa. Se você não tem o que descobrir, se você já tem certeza, não, eu tenho certeza absoluta que a lei X é inconstitucional. Não, certeza absoluta. Então você não tem uma pesquisa. Você está querendo se utilizar de um programa de pós-graduação para você fazer um mestrado, uma dissertação para botar no seu currículo e você quer publicar alguma coisa. Não é uma pesquisa. E aí, se esse é seu interesse, não tem problema, você se resolva com sua vida. Mas não é uma pesquisa, pelo menos não para mim. A pesquisa ela tem que ter uma dúvida, ela tem que ter um questionamento, uma interrogação, algo que você queira descobrir, algo que você queira provar, e a partir daí você vai construir sua pesquisa inteira. Então essa é a coisa mais importante do seu trabalho, tá? É o elemento mais importante, é uma interrogação. E como é que a gente faria aqui no nosso exemplo? A gente tem aqui o caso didático, lavagem de dinheiro e criptomoedas, é o nosso tema também, né? Como é que seria? Bem, não sei. Vamos lá. Pode ser que a minha dúvida seja se é possível lavagem de dinheiro com criptomoedas. Parece meio boba nessa pergunta, porque assim, poxa vida, me parece claramente possível. Então, como é que a gente botaria isso em termos jurídicos? Porque qualquer coisa é possível, né? Mas como é que seria isso em termos jurídicos? Que a gente está fazendo uma pesquisa jurídica aqui. Então, é juridicamente válida a condenação por lavagem de dinheiro cometida através de criptomoedas na legislação brasileira vigente. Ah, aqui já melhorou. E aqui eu posso botar a condenação criminal. Porque, ó, aqui eu tenho uma dúvida. Isso aqui eu não tenho uma resposta. Será que dá? Eu acho que dá. Porque assim, você pode lavar dinheiro com obra de arte, você pode lavar dinheiro com imóvel, você pode lavar dinheiro com um monte de coisa. Será que com criptomoeda também dá? A princípio eu acho que sim. Essa resposta que eu acabei de dar, a princípio penso que sim, já é a nossa hipótese. Mas segura essa informação aqui só para concluir uma coisa do problema. Só para frisar. Entenderam que é a coisa mais importante que tem, tá? É o elemento mais importante. É uma interrogação. E tem que ter no seu projeto. Essa é a primeira coisa do seu projeto. Se você tem isso aqui, a gente já vai conseguir desenvolver o resto do projeto inteiro. Agora imagina que eu cheguei aqui e eu digo, não sei, eu não tenho nenhuma dúvida no momento. Eu sei que eu gosto de criptomoeda, eu acho o Bitcoin interessante, mas eu não tenho nenhuma dúvida.
Daqui não sai. Busque uma dúvida. Se você acha que não tem dúvida nenhuma sobre o tema, vá ler mais sobre aquele assunto em fontes valorosas, ou seja, trabalhos sérios. Vá ler artigos científicos, dissertações, teses sobre aquele tema e veja o que as pessoas estão dizendo. Pessoalmente, eu não gosto de publicações em sites como... Não posso nem falar o nome dos sites, mas enfim. Essas publicações online que são feitas por qualquer pessoa, a qualquer momento, não tem peer review, qualquer pessoa manda, está publicado, aquilo ali não é publicação científica. Uma publicação científica, a princípio, ela envolve revisão a par e cego, né, que é quando você manda um artigo, duas pessoas vão analisar aquele seu artigo sem saber que foi você que escreveu, vão verificar se aquele artigo está bom, se está ruim, se as suas conclusões são boas, são ruins, vão mandar você reformar uma parte, volta, e nisso você tem um trabalho que, a princípio, ele é mais técnico e mais sério. Também tem os qualis da CAPES, né? Eu sugiro que vocês busquem revistas científicas que tenham qualis A, ou no mínimo B1, porque a partir daí você vai ter um trabalho que ele está sobre bases firmes. Veja só, muita gente tem reticências com a CAPES, acha que isso é bobagem, e muitas vezes é, mas a princípio, principalmente para um projeto de pesquisa, eu dou essa dica porque ela vai te ajudar a ter bases sólidas. Imagina, por exemplo, quando estou querendo chegar nesse exemplo, finalmente, que você quer fazer um projeto sobre lavagem de dinheiro, que nem a gente está fazendo aqui, e você quer definir o que é Bitcoin. Porque, poxa vida, eu preciso definir o que é Bitcoin, preciso definir o que é uma criptomoeda, o que é blockchain, etc. E aí você diz, tá bom, vou atrás de uma fonte. E aí você bota Bitcoin blockchain no Google. Chega lá, o primeiro artigo que aparece é um artigo num site qualquer, desses que você sabe quais são. Você acessa lá, é um cara que está na graduação, segundo período da graduação em Direito, escreveu um texto lá, da cabeça dele. Você disse assim, não, tudo bem, eu vou confiar no cara, nunca ninguém me provou que ele não é competente, vou confiar no cara, dei um Ctrl+C, joguei lá, publiquei no meu artigo. Só que o que acontece? Aquele cara, ele se confundiu, porque ele fez uma leitura apressada sobre determinado instituto e falou uma coisa errada. Você copiou a coisa errada dele. E você está reprisando aquilo, você está dando continuidade àquela coisa que está completamente errada. Então, daí, você já tem um erro que está no seu trabalho por conta das fontes erradas que você está utilizando. Outra dica que eu dou aqui, na parte das fontes, é você ir atrás das fontes primárias, no seguinte sentido. Se você vai falar de Kelsen, se sua dissertação, seu artigo, etc., é de Kelsen, vai atrás do livro do Kelsen. Claro que você vai se utilizar também de outras obras, comentários, a teoria pura do direito, o que for. Mas, além disso, vai atrás da obra do Kelsen. Às vezes a gente vê alguns trabalhos que são assim, o conceito de direito e do working. E você vê nas referências que não tem do working. São pessoas que leram do working e o autor daquele trabalho está apenas repetindo o que aquelas pessoas estão falando. Certo? Com essa dica aqui, vamos voltar para a hipótese. Como eu falei, a hipótese é aquela resposta que eu tenho mais ou menos na minha cabeça, aquilo que eu acho que é. Então, quando eu tenho esse problema aqui, nosso problema é esse aqui, a minha hipótese vai ser qual? Hipótese. A minha hipótese é a resposta provisória ao problema. Aqui o provisório é mais importante, tá? Provisório significa que ela pode ser vencida. Então pode ser que no futuro, quando a gente faça a pesquisa inteira, você entrou no mestrado, fez sua pesquisa 1 ano e 8 meses, faltam 2 meses para você defender, faltam 4 meses para você defender, sei lá, tá perto de defender, você tá com a dissertação toda pronta, e aí você verifica que aquela hipótese que você apresentou no seu projeto de pesquisa, aquela hipótese que está lá na sua introdução está errada. Não era bem aquilo. Que eu pensava que era possível lavar dinheiro com cripto, mas chega que no final das contas você verificou, meu Deus, não é possível. Na realidade não dá para lavar dinheiro com cripto, por qualquer razão que você chegou a essa conclusão. E aí, o que você faz agora? Acabou? Vai rasgar a dissertação? Não. Você vai simplesmente dizer que, olha, minha hipótese foi infirmada. Eu cheguei à conclusão que minha hipótese estava errada. Então, por isso que é uma resposta provisória. Vamos voltar para aquele exemplo do farmacêutico. O cara que chega e diz assim, olha, eu acho que se você aumentar para 20 miligramas a dosagem de antibiótico numa pessoa que tem a doença X, ela vai melhorar em tanto tempo. E aí ele faz o seguinte, ele aumenta os 20 miligramas, a pessoa não melhora, pior,
o grupo base, né, de experimento dele, né, as cobaias dele, pioram bastante, chegam a uma situação que nunca ele tinha previsto, e aí ele bota isso nos resultados do experimento dele. Ele diz, olha, minha hipótese é que eles iam melhorar, a realidade é que eles pioraram. Eles pioraram por quê? Porque se você aumentar 20 miligramas, você vai ter uma concentração de glóbulos brancos, não sei o quê, papapá, faz as maluquices lá. Mas o ponto é justamente o seguinte, ele trouxe conhecimento científico novo, e o fato daquela hipótese dele ter sido vencida é bobagem. Se a metodologia dele está correta, se ele cumpriu o objetivo de responder o problema, ele cumpriu os objetivos principais, o objetivo principal, os objetivos específicos, ele está no caminho certo. E ele trouxe conhecimento científico novo. Mesma coisa aqui no direito. Pode ser que a gente chegue no final e diga, não pode lavar dinheiro com cripto porque existe uma súmula do STJ que diz não sei o quê. E aí? Não tem problema. Você vai chegar e dizer, olha, eu pensava que podia, não pode, a razão que não pode é essa. Acabou, sua dissertação é muito bacana, se for um trabalho bem feito, tá muito bom. E não tem nenhum problema, certo? Então, no nosso caso aqui, como é que seria minha hipótese? Sabendo que a resposta provisória é o problema, como é que seria? Hipótese. Eu acho que é juridicamente válido, né? É juridicamente válida a condenação criminal por lavagem de dinheiro através de criptomoedas, em razão da falta de impedimentos normativos ao substrato utilizado para cometimento do ilícito. Então, o que é que eu estou dizendo aqui basicamente? Ilícito. O que é que eu estou dizendo aqui basicamente? Eu estou dizendo que você pode lavar dinheiro com qualquer coisa, inclusive com criptomoeda. É a minha hipótese. Pode ser que tenha algum impedimento para criptomoeda, pode ser que na análise eu chegue e diga, não faz sentido, tem a súmula do STJ, o que for. Essa súmula não existe, viu? É só um exemplo. Não que eu saiba, acho que não existe essa súmula, nunca vi. Mas o ponto é justamente o seguinte, é uma hipótese, é a resposta provisória e que pode ser infirmada ou não. O mais importante aqui é o nosso problema, tá? Beleza. Já vimos o tema, problema, hipótese. Agora vamos para os objetivos. Quais são os objetivos? Os objetivos eles podem ser o objetivo geral, também chamado de principal, e o objetivos, agora no plural, tá? Específicos, também chamado de intermediários. Você tem que ver no seu edital como é que eles estão lá. Eu prefiro a expressão intermediários e principal, mas vá pelo seu edital, tá? Por que eu prefiro a expressão principal e intermediários? Porque ele já deixa claro o que é que ele é. É uma definição melhor porque a própria definição já explica o que ela é. E o que é que essa definição me explica? O objetivo principal é o objetivo principal do seu trabalho. E lembrando que todo trabalho científico tem como foco o problema, o seu objetivo principal, o objetivo principal, é responder o problema. Então o que é que eu faço? Eu dou um Ctrl+C aqui no meu problema. Eu vou aqui. É juridicamente válida a condenação criminal, não sei o quê? Meu objetivo principal é analisar se é juridicamente válida a condenação criminal por lavagem de dinheiro cometida através de criptomoedas na legislação brasileira vigente. Isso aqui é meu objetivo principal. Não inventa, tá? Não inventa, não chega aqui e diz assim, não, agora, meu objetivo principal é verificar a importância da prevenção da lavagem de dinheiro. Não tem nada a ver isso aqui com o teu problema. Teu problema não tem nada a ver com a importância de prevenção da lavagem de dinheiro. Teu problema é saber se pode ou não pode lavar dinheiro com cripto. Então, a gente vai ter como objetivo principal responder o nosso problema. Como objetivos intermediários, a gente vai ter as etapas que são essenciais para alcançar o objetivo principal. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Na terceira parte já, né? Na terceira parte a gente vai continuar os objetivos e vai ver quais são os objetivos intermediários com base nesse nosso objetivo principal aqui, certo? Nos vemos na terceira parte.